Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula para o 9º ano de matemática será sobre a resolução de equações do segundo grau completa. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre. Vamos iniciar que nossa aula de hoje é importantíssima. Vamos lá. Então vamos aqui iniciar, gente. Hoje em nossa aula a gente vai usar de fato a fórmula resolutiva vista na última aula. Que fórmula resolutiva? A fórmula de Bhaskara, né? Faremos a resolução de equações completas, isto é, a gente vai obter as raízes de uma equação do segundo grau. Gente, o que são as raízes? É o valor real de x, é o valor numérico de x, que quando posto no lugar do x, ou seja, quando eu trocar o x por esse valor e colocar na equação, essa equação vira uma igualdade, certinho? Então, deixe-me lembrar, resolver uma equação é obter suas raízes, ou seja, achar o x da questão, certinho? Ou seja, o x, quando eu encontrar ele, vai ter que ser um número real, certinho? Mas você vai ver que tem equações que não têm raízes reais, ou que tem só uma, ou que tem duas distintas, enfim. É aí um mundo de mistérios as equações do segundo grau. Então vamos iniciar a resolução delas. Então vamos lá, gente. Vamos aqui usar pela primeira vez com vocês a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Vamos resolver a equação x² menos 5x menos 6 igual a zero, usando a fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara. Gente, esse momento é muito importante, porque a gente vai aqui usar uma ferramenta que vocês vão usar muito aí no ensino médio. Quem for para um curso de exatas vai usar o tempo todo, que é essa fórmula resolutiva, tá bom? O primeiro passo para a gente poder usar a fórmula de Bhaskara é a gente reconhecer os coeficientes. Você lembra? O númerozinho que está com x² é o valor de A, é o coeficiente A, então eu chamo de 1. O númerozinho que está com o x é o coeficiente B, então é o menos 5. O númerozinho que está isolado, o termo independente, é o número menos 6. Então, os coeficientes dessa equação é A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a menos 6. Por que eu faço essa identificação? Porque na fórmula resolutiva, né, eu vou ter que usar esses valores. Então é melhor eu separar eles para eu ter em mente, né, para não errar nenhum joguinho de sinal nem nada, nenhuma substituição. Gente, para a gente não fazer muita conta junta, né, muito compactada, que atrapalha um pouquinho vocês, né, e como vocês estão aí no processo de aprendizado dessas equações, no comecinho aí vai ser um pouquinho complicadinho, mas é assim mesmo, tá? Primeiro, vamos encontrar o delta. Você lembra quem é o delta? O delta é o b² menos 4ac. Então, primeiro a gente encontra o delta. Gente, eu usei delta aqui, mas tem muito livro que usa discriminante. Discriminante e delta é a mesma coisa, tá bom? Então, o delta é b² menos 4ac. Agora, é aqui que é importante que você tenha é aqui que você vai usar aquilo que você aprendeu de expressão algébrica. Eu tenho uma expressão com letra, aí eu te dou os valores e eu peço para você calcular o valor da expressão, para aqueles valores numéricos. É exatamente o que eu vou fazer aqui. No lugar do B, eu vou colocar menos 5. No lugar do A, eu vou colocar 1. No lugar do C, eu vou colocar menos 6 e fazer as contas. Então, ó, depois que eu substituir, olha como é que fica. Quem é o B? É o menos 5, né? O B está ao quadrado, então menos 5 ao quadrado. Não se esqueça dos parênteses, porque é o valor de B ao quadrado. Menos. Gente, esse menos 4 já é da fórmula, tá bom? Então, menos 4 sempre vai estar presente no cálculo do delta. Então, menos 4A, ou seja, menos 4 vezes 1, vezes o valor de C. Mas quem é o C? Menos 6. Professor, por que colocou parênteses aqui? Porque eu vou fazer uma multiplicação com um sinal negativo. Então, para não confundir esse pontinho com menos, eu separo por parênteses. Certinho? Então, gente, montei a minha expressão numérica aí com os valores para B, A e C. Para A, B e C, perdão, né? Falar na ordem alfabética. Então, agora é fazer as contas. Aí é usar o que você já sabe. Menos 5², 25, certo? Aqui não se esqueça, primeiro eu faço a multiplicação, então menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes menos 6, mais 24. O jogo de sinal, vou usar tudo que eu aprendi até aqui. Então, menos 5² é 25, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes menos 6, mais 24. 25 mais 24 dá 49.
Agora eu vou pôr na fórmula resolutiva mesmo. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então aqui eu tenho a fórmula. E novamente, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou estar substituindo os valores. Menos b. Gente, o menos já é da fórmula. Então fica, ó. Vamos lá. Menos b. Então fica menos, abre parênteses, menos 5. Por que eu abri parênteses? Porque o b é negativo. Então, o menos da fórmula vai ter que fazer um jogo de sinal com o menos do b. Certinho? Mais ou menos raiz de delta. Por que eu coloquei direto 49? Porque o que está aqui dentro, ó, b ao quadrado menos 4ac é o valor de delta, que deu 49. Então fica menos 5, mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes a. Mas quem é o a? É 1, então fica 2 vezes 1. Agora, gente, daqui em diante, depois que eu substituir, é só fazer as continhas. Então fica, ó, x igual esse menos com este menos dá mais. Então fica mais 5, mais ou menos raiz de 49 sobre 2. Quem é raiz de 49? Dá 7, né? 7 ao quadrado 49. E não menos 7, ok, gente? Então fica x igual a 5 mais ou menos 7 sobre 2. Aqui, gente, é o que começa a separar as coisas da equação do primeiro grau. Aqui nós podemos obter duas raízes. Lá nas equações do primeiro grau, a gente poderia obter uma raiz, nenhuma raiz, e no caso muito específico, infinitas raízes, mas é uma outra conversa. Bom, aqui, gente, ó, eu tenho x igual a 5 mais ou menos 7 sobre 2. Eu vou separar, eu vou usar o mais e usar o menos em outra continha, ó. O x1 vai ser o 5 mais 7 sobre 2, que vai dar 6. 5 mais 7, 12, 12 para 2, 6. Ou, certinho, gente, aqui é ou e não e, tá? x1 ou, uma outra possível raiz, 5 menos 7 sobre 2. Gente, não é mais ou menos lá em cima? Então eu faço uma raiz para o mais e outra raiz para o menos. Então o x2 é 5 menos 7 sobre 2. 5 menos 7 dá menos 2, menos 2 para 2 dá menos 1. Então as raízes são x1 e x2, ou seja, 6 ou menos 1. Isso quer dizer que a solução, ó, não se esqueça de escrever a solução. O conjunto S igual, abre chave, aí você coloca as raízes, menos 1 e 6. Então o conjunto de solução dessa equação são os números reais, menos 1 e 6. Repare que aí eu obtive duas raízes reais, tá bom? Vamos resolver mais um exemplo. Agora a gente vai resolver a equação 4x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a 0. Primeiramente, aquele mesmo processo. Encontra os coeficientes. O a é 4, o b é 4 e o c é 1. Acha o valor do delta. b ao quadrado menos 4ac. Substitui. Fica 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes 1. Esse menos 4 primeiro é da fórmula, tá, gente? Então, 4 ao quadrado, 16, né? E aqui fica menos, certinho? 4 vezes 4, 16, vezes 1, que dá 16 também. Então, o delta é 16 menos 16, que dá 0. Nesse caso, o delta deu 0. Então, agora a gente vai para a fórmula resolutiva, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E vamos substituir. Menos 4, mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes 4. Né? Próximo passo, tira a raiz de 0, que é o próprio 0. Então, fica menos 4, mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes 4, 8. Gente, ó, quanto que vai dar o x1? Menos 4 mais 0 sobre 8, que dá menos 1 sobre 2, fazendo as continhas aí. Ou, né, menos 4 menos 0 sobre 8, que também dá menos 4 sobre 8, que também dá menos 1 sobre 2. Nesse caso aqui, as duas raízes bateram, deu a mesma raiz. Eu falo que essa equação tem uma raiz dupla. Então a solução, ó, é menos 1 sobre 2. Gente, toda vez que o delta der 0, a equação vai ter só uma raiz real. A gente vai dizer que ela é uma raiz dupla, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Esse próximo exemplo eu quero focar com vocês aqui, ó. Vamos resolver a equação x multiplicado por x menos 4 mais 14 igual a 2x. Professor, não estou vendo a equação do segundo grau aí. Estou vendo uma equação maluca aí que não estou vendo a cara. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Mas a gente pode aí fazer as continhas e transformar essa igualdade
numa equação quadrática, numa equação de segundo grau, certinho? Então vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? O que tem de incômodo para você aí, nessa equação? O parênteses, né? Então vamos eliminar os parênteses. Para eliminar os parênteses, a gente vai fazer uma distributividade da multiplicação em relação à adição, no caso em relação à subtração aí. Eu vou multiplicar o x pelo x e vou multiplicar o x pelo menos 4. Então quando eu fizer as continhas vai ficar, vamos lá, x vezes x menos aqui, ó, x vezes 4, tá aqui, aí repito o resto, mais 14 igual a 2x. Quanto que é x vezes x, pessoal? Pode dizer aí para mim. X ao quadrado. Quanto que é menos x vezes 4? Menos 4x. E o resto eu vou repetir. Então fica x ao quadrado menos 4x mais 14 igual a 2x. Qual é o próximo passo? O próximo passo é mandar todo mundo para o primeiro membro. Quem é o primeiro membro? É a parte antes da igualdade. Quem é o segundo membro? É a parte após a igualdade. Você lembra? Lá das equações do primeiro grau, tudo que é letra fica no primeiro membro. Tudo que é número fica no segundo membro. Aqui eu vou manter todo mundo no primeiro membro, tá bom? Para poder obter a cara ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então quem está fora do primeiro membro aí, gente, é o 2x. Então eu tenho que passar o 2x para o segundo membro. Perdão, para o primeiro membro. Ele está no segundo membro, vai para o primeiro. Se ele vai trocar de membro, ele troca de sinal. Então fica, ó, x ao quadrado menos 4x menos 2x mais 14 igual a 0. Agora eu faço o quê? Agrupamento. Quem tem x vai se simplificar, ó. Tem alguém para somar com x ao quadrado? Não tem ninguém, né? O menos 4x e o menos 2x são monômios semelhantes, porque a letra é a mesma, x e x, né? Então eu posso somar menos 4 com menos 2 e obter x ao quadrado menos 6x mais 14 igual a 0. O 14 fica quietinho ali porque não tem ninguém para operar com ele, certinho? Opa, olha o que eu consegui aí. X ao quadrado menos 6x mais 14 igual a 0. Adivinha para você que equação que é essa? Exatamente, é uma equação do segundo grau. Como é que eu resolvo essa equação? Usando a fórmula de Bhaskara. Professor, essa equação é completa ou ela é incompleta? Quem é o A? É 1. Quem é o B? Menos 6. Quem é o C? 14. Por que é 1A? Porque é o número que multiplica pelo x ao quadrado. Quem é o B? É o número que multiplica pelo x, menos 6. E o termo isolado é o 14. Essa equação é completa ou incompleta? Completa, né, gente? O B e o C são não nulos. Então, vamos resolver. A gente vai achar o delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Vamos substituir. B ao quadrado é menos 6. Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes o A vezes o C, que é 14. Resolvendo essa expressão, gente, ó, dá menos 20. Ok? Então, vamos pôr na fórmula. O x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Né? O a é 1, o b é menos 6, o c é 14. Trouxe para cá para você não esquecer dos coeficientes. Então fica menos 6, mais ou menos raiz de menos 20 sobre 2 vezes 1. Ajeitando fica 6, mais ou menos raiz de menos 20 sobre 2. E aí, será que dá para eu continuar? O próximo passo é eu extrair a raiz de menos 20. Mas e aí? Menos 20 tem raiz quadrada em R nos reais? A gente viu que não, né? Ou seja, não temos como prosseguir. Porque para eu continuar essa equação, eu tenho que tirar a raiz quadrada de menos 20. Mas número negativo nos reais não admite raiz quadrada. Então, nesse caso, eu vou parar aqui. O que isso quer dizer? Que essa equação não admite raiz no conjunto dos reais. Ok? Então, podemos concluir que toda vez que encontrarmos o valor do delta negativo, a gente para a resolução. Isso porque não podemos extrair a raiz quadrada de números negativos nos reais. Assim, podemos concluir que, nesses casos, a equação não admite raiz real. Ok? Não existe um x real que satisfaça. E é hora da revisão. E por hoje, né, vamos ficando por aqui.
Em nossa aula a gente resolveu aí 3 tipos de equações de segundo grau completa, né? Uma em que o delta deu maior do que zero, outra que o delta deu igual a zero e uma outra em que o delta deu negativo, certo? Essa fórmula também a gente pode usar ela para resolver equações incompletas, ok? Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje, uma aula muito importante, espero que você tenha compreendido, com certeza dúvidas vão surgir porque você está aprendendo essa fórmula, é assim mesmo, tá bom? Para você consolidar o estudo das resoluções, resolva bastante equações, porque é a única forma que a gente tem de ficar craque nelas, ok? Bons estudos e até a próxima!